Bem, pessoal, agora que a gente terminou de ver então os diversos pressupostos do pensamento molinista, daquilo que rege a solução molinista para a questão da providência divina, da relação da soberania de Deus com a liberdade humana, então agora nós estamos prontos para estudar a chamada teoria do conhecimento médio. A teoria, pessoal, do conhecimento médio é a explicação molinista para a realização ou para a questão de como que se explica a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, em primeiro lugar, você deve se lembrar que eu expliquei para vocês que para o molinismo, Deus realiza o seu plano através de criaturas livres, certo? Deus realiza o seu plano através de criaturas livres por intermédio da sua onisciência. Então, como é que Deus ele controla as decisões das criaturas livres? Como é que Deus controla as decisões das pessoas, tendo em vista o conceito de liberdade libertária defendida no molinismo? Então, para o molinismo, portanto, o controle de Deus ele é feito por vias da sua onisciência. Isso, de certa forma, assemelha o molinismo com o arminianismo. O arminianismo também pensa assim: como é que Deus ele é soberano sobre as decisões dos homens? É pelo fato de Deus saber o que os homens vão fazer. É chamado de presciência. Mas, assim como no arminianismo, o molinismo também entende isso, que é por causa da sua onisciência que Deus ele pode exercer controle sobre as decisões humanas, sobre aquilo que os seres humanos vão decidir, ao mesmo tempo que os seres humanos permanecem livres no sentido libertário. Então, em sua onisciência, para Molina e para os molinismos, os molinistas, Deus possui uma série de momentos lógicos no seu conhecimento. Essa questão dos momentos lógicos, ela não é uma exclusividade do molinismo. As tradições teológicas diversas, elas concordam com isso. Por exemplo, no calvinismo existe também esse conceito de momentos lógicos, certo? Então, o calvinista, ele entende que, por exemplo, existe um momento em que Deus conhece todas as possibilidades e que então Deus determina qual a que vai acontecer e então, assim, Deus conhece o futuro, certo? Então, existe um momento lógico das possibilidades e um outro momento lógico do conhecimento de Deus daquilo que vai acontecer. Certo? Ok? Então, isso faz parte do pensamento calvinista, do pensamento arminiano, faz parte do pensamento tomista, medieval. Então, essa ideia de momentos lógicos não é uma exclusividade do molinismo. O molinismo ele se destaca, ele se diferencia por propor a ideia de que Deus possui 3 momentos lógicos no seu conhecimento das ações livres dos homens. Então aqui nós estamos lidando com o conhecimento de Deus das ações livres. Como é que Deus ele planeja as ações livres dos homens? Como é que Deus pode então exercer o seu controle soberano sobre as ações livres dos homens? A teoria de Molina é que Deus ele possui 3 momentos lógicos, ok? E que é a partir dessa ideia dos 3 momentos lógicos que, portanto, ele explica essa relação da soberania de Deus com a liberdade humana. Antes de eu apresentar esses 3 momentos, deixe-me dizer para você que nós vamos ver numa ordem um pouco não usual. Okay? Então, nos manuais do molinismo, todos eles, por uma questão didática, apresentam o primeiro momento lógico, depois o terceiro momento lógico, e então o segundo momento lógico, que é o chamado conhecimento médio. Então, vamos lá.
Momento lógico primeiro. Primeiro momento lógico no conhecimento de Deus é chamado de conhecimento natural. O que significa o conhecimento natural de Deus? Significa que Deus conhece todas as proposições verdadeiras e necessárias. Isso significa, pessoal, que todas as proposições, todas as afirmações, tudo o que é verdade, Deus conhece, ok? E você perguntar, então, e aquilo que não é verdade? Deus, na teologia cristã, se afirma que Deus conhece todas as verdades e Deus não acredita nas afirmações não verdadeiras. Ou seja, o que é que isso significa? Que é óbvio que para cada afirmação verdadeira existe uma afirmação, ou mais de uma afirmação falsa, certo? Mas o foco aqui é que Deus conhece todas as proposições verdadeiras e que Deus conhece isso porque esse conhecimento faz parte da sua natureza. Por isso que é chamado de conhecimento natural. Como Deus ele é um ser necessário, isso significa dizer que a natureza de Deus não é contingente, Deus não pode deixar de existir. Então Deus conhece todas as afirmações necessárias. Em termos práticos, como é que eu posso ilustrar isso para você? Por exemplo, hoje é sexta-feira. Essa afirmação ela é verdadeira. Então Deus conhece essa afirmação, porque a natureza de Deus o força, o condiciona a conhecer tudo aquilo que é verdade, ok? Então, se eu afirmar, por exemplo, que Pedro traiu a Jesus 3 vezes, então isso é verdadeiro. Deus conhece isso. Deus conhece, portanto, que Pedro traiu a Jesus 3 vezes. Que todo solteiro é não casado. Deus sabe disso. Que toda água é molhada. Deus sabe disso, certo? Que toda vida que tem sol está de dia. São afirmações necessárias, são afirmações que Deus conhece por ser Deus, por ser o Criador, por ser a fonte de todas as coisas. Deus conhece, portanto, todas as afirmações verdadeiras, as proposições verdadeiras. E é por causa desse conhecimento que Deus conhece todas as possibilidades, ok? Você deve se lembrar que quando eu trabalhei com vocês sobre a onipotência divina e também sobre a onisciência, eu fiz uma distinção entre o conhecimento daquilo que é necessário metafisicamente e daquilo que é possibilidade. Deus conhece tudo o que existe metafisicamente, mas Deus também conhece todas as possibilidades. Isso daqui, pessoal, é a chamada linguagem dos mundos possíveis, ok? Essa linguagem dos mundos possíveis é uma linguagem muito frequente no pensamento filosófico, especialmente na área da filosofia chamada de epistemologia. A ideia dos mundos possíveis, de possibilidades, do que poderia, ou das possibilidades que não foram tornadas reais, ok? Então, por causa do seu conhecimento natural, Deus conhece todos os mundos possíveis. Isso significa dizer que Deus conhece tudo aquilo que era possível de acontecer. Por exemplo, Deus conhece, por causa do seu conhecimento natural, Deus conhece um mundo onde Pedro nega a Jesus 3 vezes. Mas Deus também conhece um mundo onde Pedro não nega a Jesus 3 vezes. Porque isso é uma possibilidade. Pedro poderia negar a Jesus e Pedro poderia não negar a Jesus. Então Deus conhece um mundo onde Pedro nega a Jesus e um mundo onde Pedro não nega a Jesus. Deus conhece um mundo onde Pedro sequer existe.
Se isso for uma possibilidade, então Deus conhece um mundo onde Pedro sequer existe. Deus conhece um mundo onde Pedro nem conhece a Jesus. Deus conhece um mundo onde Pedro não sobrevive até os 15 anos. Então, eu estou aqui só citando uma série de possibilidades e que, por Deus conhecer todas as coisas, Deus conhece todos os mundos possíveis de acontecer, certo? Então, isso daqui é chamado de conhecimento natural, do conhecimento de Deus de todos os mundos possíveis. Nesse conhecimento, Deus sabe de todas as decisões que as criaturas livres poderiam tomar. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra ou essa expressão aqui. Então, por vias do seu conhecimento natural, Deus conhece, Deus sabe as decisões todas as decisões que as criaturas livres poderiam tomar. Então veja, naquela circunstância, Pedro poderia trair Jesus? Sim. Então Deus conhece isso. Mas Pedro poderia não trair Jesus? Sim. Então Deus conhece isso também. Porque são duas possibilidades e por isso Deus as conhece. Poderia existir um mundo onde o Antônio Neto grava aulas sobre molinismo? Sim, então Deus conhece esse mundo. Mas poderia existir um mundo onde o Antônio Neto decide não gravar essas aulas de molinismo? Sim, então Deus conhece essa possibilidade também. Então Deus conhece tudo o que poderia ter acontecido, certo? Então eu tenho um pequeno gráfico aqui que ilustra o conhecimento natural de Deus. Deus conhece todos os mundos possíveis. Então vamos pegar aqui o exemplo de Pedro, certo? Deus conhece este mundo 1, onde Pedro decide trair Jesus, e Deus conhece este mundo 2, onde Pedro decide não trair Jesus. Então Deus tem o conhecimento aqui sobre as decisões, as possíveis decisões livres de Pedro, certo? Mas Deus também conhece um mundo onde Pedro sequer existe. Deus conhece um outro mundo onde Pedro sequer conhece a Jesus e por isso ele nunca traiu Jesus. Deus conhece um mundo onde Pedro conhece a Jesus, mas não se torna seu discípulo, certo? E Deus conhece um mundo onde Pedro conhece a Jesus, onde Pedro se torna seu discípulo, mas Jesus não o coloca nessa situação de negar ou não negar a Cristo. Estou aqui só dando uma série de possibilidades hipotéticas, só para ilustrar a você que Deus conhece todas essas possibilidades por causa da sua onisciência, por causa do seu conhecimento natural, ok? Antes de eu prosseguir, pessoal, deixe-me só dizer para você que eu não vou dizer todas, mas que as tradições teológicas diversas concordam com a existência do conhecimento natural. Calvinistas, arminianos, molinistas, tomistas, todos concordam que Deus possui o seu conhecimento natural, o conhecimento de todos os mundos possíveis. Então nunca diga por aí que os molinistas acreditam na teoria dos mundos possíveis, porque isso não é totalmente verdade. Todas as tradições teológicas, com exceções que me faltam conhecimento, eu não conheço uma exceção, mas afirmam que Deus conhece todos os mundos possíveis. Deus conhece todas as possibilidades, ok? Então esse daqui é o momento 1 do conhecimento de Deus, momento lógico 1. Agora vamos para o momento de número 3, que é o chamado conhecimento livre de Deus. Neste momento, Deus conhece perfeitamente o mundo que ele decidiu criar. Note que então aqui nesse ponto,
você tem o fator da decisão divina, diferentemente do conhecimento natural. O conhecimento natural, ele é independente da decisão divina. Não é aquilo que Deus decidiu que fosse verdade, certo? Então, por exemplo, todo solteiro é não casado. Não foi Deus quem decidiu que isso é verdade. Isso é verdade porque Deus é um ser lógico, ok? Então, vamos pensar. Hoje é sexta-feira. Então, isso é verdade não porque Deus decidiu que isso fosse verdade, certo? Mas porque isso é verdade por si só. E visto que Deus é um ser lógico, então isso é verdade. Isso significa dizer que existem coisas que são independentes de Deus, que a verdade é independente de Deus? A resposta é não, pessoal. Uma vez que você nega Deus, então você não pode afirmar que nada é verdade. Então não existe verdade e mentira. Tudo se torna um grande absurdo, tudo se torna relativo. Por que você acha que depois que o ser humano, os filósofos, tiraram Deus do pensamento filosófico e excluíram Deus, o relativismo tomou de conta? Porque é isso, uma vez que Deus não existe, a verdade não existe. Portanto, há muitas coisas que são verdades porque Deus existe, certo? E não porque Deus decidiu que fosse verdade. Deixe-me aqui dar um outro exemplo. Em uma situação, naquela situação, Pedro nega a Jesus. E naquela situação, Pedro não nega a Jesus. Deus conhece essas duas possibilidades porque elas são verdadeiras, certo? Então, como elas são verdadeiras, Deus as conhece, porque Deus é verdade, porque Deus é um ser perfeito e conhece todas as coisas, ok? Então, o conhecimento natural de Deus, ele independe da decisão divina se aquilo é verdade ou não. Mas o conhecimento livre não. Conhecimento livre é o conhecimento de Deus daquilo que Deus decidiu que se tornasse verdade. Por isso que ele é chamado de livre, de um conhecimento livre, certo? Então, no molinismo, existe uma palavra muito importante que você precisa entender aqui. De todas as possibilidades, Deus escolheu atualizar este mundo. Essa linguagem de atualizar, pessoal, vem das nomenclaturas aristotélicas de potência, ok? Versus ato. O que isso significa? Aristóteles postulava que há certas coisas que têm um potencial de ser alguma coisa, e o ato é quando elas se tornam aquilo que ela tinha o potencial. Então, por exemplo, um exemplo básico disso, um pedaço de madeira, um tronco, ele é potencialmente uma cadeira. Quando você trabalha e transforma aquilo numa cadeira, então você atualizou essa potência, você atualizou essa possibilidade. Então, da possibilidade daquela madeira se tornar uma cadeira, se tornar um birô, se tornar um lápis, você atualizou, você escolheu tornar a possibilidade de se tornar uma cadeira real. Então, de todos os mundos possíveis, Deus decidiu atualizar um destes mundos, ok? Então, de todo o potencial do conhecimento natural de Deus, Deus decidiu atualizar um destes mundos possíveis. Esse conhecimento, então, ele é contingente, porque ele depende da vontade de Deus e não da sua natureza. Então, o mundo que existe, esse mundo atual, ele depende da decisão divina de qual de todas as possibilidades ele vai atualizar.
qual de todas as possibilidades é a que de fato vai acontecer, certo? Então, neste momento, no momento de número 3, Deus, ele conhece todas as decisões que as criaturas livres tomarão. Então, aqui só para ilustrar a você, pessoal, funciona mais ou menos assim, com uma linguagem bem limitada, ok? Então, e deixa eu colocar aqui no gráfico para eu explicar isso para você. Bem, aqui você tem as 6 possibilidades lá que eu mencionei a vocês, certo? Então, neste mundo aqui, Pedro nega Jesus. Neste mundo aqui, Pedro não nega Jesus. Neste mundo aqui, Pedro sequer existe. Neste mundo aqui, Pedro se torna discípulo, conhece Jesus, mas não se torna seu discípulo. Nesse mundo aqui, Pedro conhece ou sequer conhece a Jesus. E nesse mundo aqui, Pedro conhece a Jesus, se torna seu discípulo, mas não passa pela situação da negação. Então, qual destes mundos Deus sabe que vai acontecer? Então, qual desses, por exemplo, aqui onde Pedro nega Jesus, e neste mundo aqui Pedro não nega Jesus. Então, Deus conhece não apenas um mundo onde é possível que Pedro negue, e um mundo onde é possível que Pedro não negue, mas Deus conhece o mundo aqui onde Pedro, certo, vai negar a Jesus. É uma informação no tempo futuro, ok? Pedro vai negar a Jesus 3 vezes. Então, como é que Deus sabe que Pedro vai negar a Jesus 3 vezes? Por causa do seu conhecimento livre. Porque Deus decidiu que o mundo em que Pedro negaria, ou que Pedro nega a Jesus 3 vezes, este mundo é o que Deus quer que aconteça. Por isso, então, isso é chamado de conhecimento livre, porque foi este mundo que Deus decidiu que acontecesse e que por isso Deus sabe o que vai acontecer. Então aqui, ó, nesse mundo, Deus conhece todos os mundos possíveis e, portanto, Deus sabe o que poderia acontecer. E neste mundo aqui, Deus conhece o mundo atual, o mundo que ele decidiu criar. E Deus conhece, então, o que acontecerá. Deus tem o conhecimento do acontecerá, ok? Então, pessoal, isso daqui é, portanto, esses 2 momentos, o momento 1 e o momento 3. Mas isso levanta, então, a seguinte questão. Como é que Deus pode, portanto, decidir que Pedro vai negar a Jesus, decretar, para usar essa linguagem, como é que Deus pode decretar que Deus vai negar a Jesus e ainda assim Pedro permanecer livre? Então a resposta para isso está no momento de número 2, que é o chamado conhecimento médio de Deus, ok? Então, antes de encerrar essa aula aqui, para a gente deixar o conhecimento médio para a próxima aula, deixa eu só explicar para vocês, pessoal, o seguinte, que o pensamento calvinista, certo? Ele crê nesses 2 momentos apenas. Então, no pensamento calvinista, Deus conhece todos os mundos possíveis e é como se Deus se perguntasse: qual destes mundos eu quero que aconteça? E Deus então decide qual é o mundo em que ele vai atualizar, que ele vai criar. E que é por causa dessa decisão que Deus sabe qual é o mundo que vai acontecer. Então Deus sabe porque ele decretou, certo? E nesse sentido, o calvinismo ele é parecido com o molinismo. O que diferencia o calvinismo do molinismo é justamente a afirmação molinista de que entre o conhecimento natural e o conhecimento livre
existe um outro momento, um segundo momento, que é o chamado conhecimento médio, e que nem todos os calvinistas, com raras exceções, estão dispostos a aceitar essa teoria desse conhecimento médio, ok? Já no pensamento arminiano, as coisas são um pouco diferentes. Então, para o arminiano, Deus conhece também todos os mundos possíveis. Mas então Deus se pergunta, de todas essas possibilidades, o que é aquilo que vai acontecer? Então Deus sabe, conhece ou preconhece que Pedro vai negar a Jesus 3 vezes, ok? E então Deus atualiza esse mundo. Então, nesse sentido, o pensamento molinista se distancia do pensamento arminiano. Porque para o arminianismo, depois do conhecimento natural, vem um conhecimento que não é livre da parte de Deus. Ou seja, que Pedro nega a Jesus, isso não depende da vontade de Deus, certo? Isso independe, Deus simplesmente percebe, vê que é isso que vai acontecer. E isso é uma crítica muito comum ao pensamento arminiano, que para que o futuro exista, é necessário que que Deus decida que o futuro exista. Mas para o arminiano, Deus decide que o futuro vai existir porque o futuro já existia, certo? É porque Deus sabe como é que as coisas vão ser que Deus decide que as coisas vão ser. Então, isso é um ponto de crítica muito comum ao pensamento arminiano, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, eu entro na teoria do conhecimento médio. Fique com Deus e até lá.